e feliz diretora da Feliz Escola Terra Brasil. Então, eu vou passar a palavra para a Carol e fico muito satisfeita em ver vocês por aqui com a gente, porque a escola faz questão de ter transparência, não só com a sua equipe, mas com a sua comunidade. E é bom que vocês saibam com mais profundidade o que ocorre na área pedagógica da escola. Então, eu espero que vocês gostem. A Carol vai fazer uma apresentação e logo depois nós temos aí um espaço para troca de ideias. Então, obrigada, Carol. Agora é com você, tá bom? Muito obrigada, Magda. Eu que agradeço. Bom, depois dessa introdução, tenho que falar que eu sou a Carol, já também com alguns adjetivos, né? Acho que alegre, vou emprestar o rebeldia e audaciosa por estar nessa missão de orientar escolas e educadores nesse percurso de transição. Também gosto de dizer inicialmente, gente, que a mudança da educação era só uma questão de tempo. Ela está acontecendo e ela vai acontecer, a gente queira ou não. Nós pais, nós famílias, nós mães, nós educadores. E eu só não vou dizer nós crianças, porque as crianças e os jovens são os que vão com mais fluência e mais tranquilidade nesse processo, porque esse processo diz respeito a eles, né? A nova geração e as demandas do mundo, da nova era, né? De todas as complexidades. Eu sou linguista de formação, mas todo o meu percurso nesses 16 anos na área de educação foi em projetos inovadores. Então, eu já trabalhei mesmo sendo formada em letras com crianças de 3 anos, com alfabetização, já trabalhei em escolas inovadoras, escolas tradicionais, escolas particulares, escolas públicas. Exonerei em nome dessa transformação meu cargo na Prefeitura de São Paulo. E hoje estou aqui com muita alegria e muita gratidão. Quero cumprimentar vocês, em especial, famílias, que acho que são os mais interessados de todo esse processo, né? As riquezas de vocês estão nas mãos da equipe, né? Nesse processo educativo, pela confiança de vocês. Então, a ideia hoje aqui é a gente fazer um bate-papo. Nós organizamos uma fala com alguns esclarecimentos e algumas provocações também, de mais ou menos 20 minutos, para que nós tenhamos o restante do tempo de diálogos a partir das questões de vocês. Questões, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês tiverem, tá bom? Então, eu vou fazer essa fala apoiada em slides, para a gente poder ter esse apoio visual. E peço que vocês anotem, por gentileza, tudo que vocês tiverem aí de dúvidas, sugestões, críticas durante a apresentação, para a gente dialogar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou me certificando sempre aqui, tá bom? Rafa é meu tutor aqui, gente, de aprendizagem no Meet. Se tá aparecendo direitinho. Aparecendo já, Carol. Tá ótimo, obrigada. Então, é isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre metodologia de trabalho de projeto, e aqui tem algumas expressões bem importantes que são chave nesse trabalho, né? Ele se refere, sobretudo, a uma aprendizagem significativa, ao desenvolvimento de autonomia e desenvolvimento humano integral, que envolve os valores e não só o aprendizado intelectual. Bem, pessoal, nós estamos, né, num momento de travessia na educação. Essa mudança que eu falei que ela é inevitável, né? Ela vai acontecer conosco, apesar de nós, enfim. Por que ela é necessária e urgente? Porque nós estamos num mundo completamente diferente de 10, de 15, de 20 anos atrás, que historicamente é um tempo muito curto, né? E a educação que nós temos hoje é uma educação que vem desde o século XIX. Então, não é inovação ou mudança porque é legal ter coisas novas, o modismo do novo, mas é porque ela não atende mais às demandas e nem à geração que nós temos hoje, né? Um mundo globalizado e conectado, um acesso irrestrito às informações, que era impensável
Na minha infância, por exemplo, o meu acesso às informações e ao conhecimento era na escola. Fazer trabalho em grupo era na biblioteca municipal. Hoje, uma criança de 3 anos tem ali acesso, né, irrestrito a informações a partir de uma telinha, no celular, no tablet, enfim. Isso sem falar nos desafios globais que todos nós temos enfrentados, né, quanto à sustentabilidade financeira, emocional e as questões relacionais. Muito bem. Eu separei aqui 4 minutos de um vídeo. É um vídeo de 17 minutos, depois eu passo o link para vocês, de uma profissional que estuda bastante essas questões dos profissionais do futuro e as habilidades referentes a essa nova geração, né, que vão ser os profissionais do futuro. Eu vou colocar aqui para a gente. Se não tiver ok o som, você me sinaliza, Rafa, por favor. Afinal, quais são os empregos do futuro? Detetive de dados? Psicólogo de robôs? A verdade é que eu não tenho essa resposta. Não sei dizer quais são os empregos do futuro e eu acho que talvez ninguém ainda tenha essa resposta. Do mesmo jeito que 10, 12 anos atrás, a gente não sabia que iam existir youtubers, motoristas de Uber, desenvolvedores de aplicativo, jogadores de League of Legends. Carol, você pode só desligar seu microfone, como dizer quais serão os empregos do futuro. 65% das crianças que estão no médio hoje vão trabalhar em um emprego que ainda não existe. Mas então, como que essas escolas e essas universidades se preparam diante de um futuro tão incerto? Eu já estive algumas vezes no Vale do Silício visitando as universidades mais inovadoras de lá. Eu visitei universidades sem campus, universidades sem professores, colégios para crianças superdotadas que aprendem através de projetos, com impressoras 3D, corte a laser. Eu fui em uma universidade do Google com a NASA, que fica dentro da NASA. Eu vi muita coisa muito legal e muito interessante. Mas uma das que mais me chamou a atenção foi uma escola chamada Minerva School, em que, além de várias coisas super legais que eles têm um foco muito grande em desenvolver as habilidades comportamentais de seus alunos. Foi lá uma das primeiras vezes na vida que eu ouvi dizer que as habilidades do futuro não serão as habilidades técnicas, e sim as habilidades comportamentais. Uma vez que, com a inteligência artificial, os robôs poderiam aprender quase qualquer habilidade técnica que a gente tem hoje, mas, ao menos não tão cedo, poderiam desenvolver as suas habilidades comportamentais. O World Economic Forum reforçou esse insight quando listou e apresentou ali quais serão as 10 habilidades mais importantes para o profissional do futuro. E confirmou que todas elas, sem exceção, serão habilidades comportamentais e não técnicas. Em outras palavras, para ser bem-sucedido, esse profissional do futuro vai ter que saber como pensar e não mais o que pensar. A maioria das escolas e das universidades hoje nos ensinam o que pensar e não como pensar. A gente cresceu ouvindo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos chefes e da sociedade em geral o que era certo e o que era errado. E diante de um modelo linear industrial como aquele, se a gente fizesse o que era certo, a gente tinha uma chance muito grande de sermos bem-sucedidos. Já na era digital, decorar nomes e fórmulas já não faz mais sentido. As respostas estão prontas na internet. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que se desenvolver tecnicamente. A gente vai sim ter que desenvolver essas habilidades e a chance delas estarem ligadas à tecnologia e à codificação é enorme. Porém, a velocidade da mudança das coisas vai ser tão grande que essas habilidades técnicas vão ter um prazo de validade muito curto. Em outras palavras, esse profissional do futuro, então, vai ter que ser um long life learner, ou seja, ele vai ter que aprender para sempre. Aquela história de que a gente vai estudar até os 20 e poucos anos, e aí a gente vai entrar no mercado de trabalho, e aí a gente vai fazer algumas pequenas pausas para uma MBA ou para uma pós-graduação, não vão mais fazer nenhum sentido diante dessa nova economia. Dizem, inclusive, que esse profissional do futuro vai ter aproximadamente até 5 carreiras ao longo da vida. Isso se elas não acontecerem ao mesmo tempo. O futurista Alvin Toffler disse que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever. Sim, aquele que não souber aprender
a desaprender e a reaprender. Oi, gente, de volta me ouvindo? Bom, esse vídeo é bem interessante, eu recomendo. Deixa eu só... Slide, deu certo? Deu. Essas pesquisas e muitas outras, né, existem cursos, até pós-graduações na área de educação, numa recente área chamada futurismo, que vão falar disso, né? Desde essa parte mais, digamos, profissional, de que 60% a 65% dos jovens que estão hoje no ensino médio vão trabalhar em profissões que ainda nem sequer existem, né? Vejam que a importância da gente falar sobre isso, numa educação que se mantenha o mesmo sistema, desde o transmissivo, passivo, 2D, lousa, carteiras enfileiradas, desde o século XIX, né? Então, desde essas questões mais profissionais, mas o que mais nos interessa aqui é o que ela nos diz e o que essas pesquisas nos dizem sobre habilidades comportamentais. Então, o nosso sistema educativo, por diversos motivos históricos e que foram importantes, está focado em habilidades técnicas. Estou falando do sistema educativo. E ensinar o que pensar. Então, um foco nos conteúdos, na transmissão, no controle na mão do professor e da equipe, e o aluno sempre recebendo o que ele vai aprender, o como ele vai aprender, em que tempo ele vai aprender, ele recebe tudo isso pronto. Se alguém aqui trabalha com desenvolvimento de hábitos e comportamentais, sabe melhor que eu que, se esse é o estímulo que uma criança e um jovem recebem ao longo de 15 anos de escolarização, ainda que inconscientemente, é o que ele desenvolve, passividade. Eu não preciso saber o que eu vou estudar, a escola sabe por mim. Eu não preciso saber o tempo do meu aprendizado. A escola me diz em quanto tempo eu tenho ou não que aprender. Eu não preciso entender, às vezes, uma coisa muito chata. Eu sei que a média é 6, eu vou decorar um pouquinho antes da prova e vou falar ali, depois eu não lembro mais e tudo bem. Percebem? Então, quando ela diz, né, Michelle Schneider, sobre as habilidades comportamentais, é muito importante a gente ter essas duas dimensões em mente, dessa transição, porque elas dizem respeito à base da transição da educação. As crianças e jovens, né, e o novo mundo exigem um saber o como pensar, porque o que pensar, em qualquer lugar a gente pode ter o acesso restrito às informações. Agora, ter habilidades críticas, selecionar fontes, saber em que confiar ou não, saber compreender aquilo de uma maneira crítica e ética, isso é que precisa ser desenvolvido e isso não é óbvio, tá? Ela também diz, né, sobre a diferença sobre o decorar e o aprender a aprender. Então, isso já acontece hoje. Tem uma amiga que estudou comigo no ensino médio, não há tanto tempo, pensando historicamente, que trabalha na Amazon num cargo que se desenvolveu com ela, que é ser arquiteta de nuvem, e o trabalho dela, ela diz, eu preciso aprender todos os dias, não existe mais uma pós que eu faça, um curso que eu faça que ajude no meu trabalho. Então, é com isso que a gente está lidando, né, com essas necessidades. Então, afinal, quais são? Passar aqui. Então, a escola do passado, né, tinha esse ensino voltado para a instrução, nesse modelo mais industrial, e da repetição e da memorização. Serviu para nós estamos aqui com nossos filhos e querendo melhor para eles, e a nossa atenção nunca é polarizar, dizer que não serve, mas serviu, e agora por que é que a gente precisa transformar, né? O nosso modelo de carreira, dos nossos pais, por exemplo, era uma carreira de sucesso, uma carreira para a vida inteira, né, enquanto possivelmente aí os nossos jovens vão ter 3, 4, 5 carreiras, né? Como eu já disse, o acesso ao conhecimento era apenas na escola, para muitos de nós. As interações eram restritas, porque você conversava com as pessoas do bairro, da escola, você não conversava com pessoas que estão tão distantes fisicamente. Hoje nós temos o WhatsApp e tantas outras ferramentas. O tempo, por sua vez, era mais longo, não tínhamos esse dinamismo e essa pressa, né, das informações, enfim. E aí, gente, já não serve mais. A gente tem um quadrinho aqui que nos mostra, de uma maneira literária, né, e até um pouco impactante,
o que é a nossa compreensão sobre a memorização e que não diz respeito ao desenvolvimento humano integral. Qual que é o desafio, então, para a gente mudar? A gente quer o melhor para as nossas crianças e os nossos jovens, né? O desafio é que a gente está realmente em plena transição. Então, pensem na gente, nós, pais e mães, e nós, educadores. Nós somos pessoas que nascemos no século XX, que crescemos, e nós, professores, trabalhamos com uma educação do século XIX, que estamos com crianças e jovens do século XXI. Eu diria que nós estamos na posição, assim, mais desafiante. E aí, outro desafio é educar para a cooperação, que a gente tem certeza que é uma habilidade do futuro, ainda é difícil na época da transição, por quê? Porque a gente ainda está no mundo competitivo, então como é que a gente lida com isso, né? Orientar as nossas crianças para a autonomia e para a responsabilidade, a gente até quer intelectualmente, mas às vezes a gente trava um pouco, porque o nosso hábito ele foi construído na escola, que nos passivizou, a escola heterônoma, que nos dizia tudo o que fazer sempre, né? Então, nós temos uns desafios, enquanto família, enquanto equipe, de superar algumas crenças limitantes quanto à aprendizagem. Por exemplo, se a aprendizagem é sinônimo de prova para nós, ou de caderno cheio, e esse foi o modelo para nós, no nosso estudo, já não é mais. Então, é difícil para a gente superar isso. E é um desafio importante. Como, então, que a gente lida com essa complexa situação, né? Como a gente prepara as nossas crianças e os nossos jovens para esse desafio da nova era? A mudança de paradigma diz respeito justamente a isso. Uma das possibilidades, não existem receita, mas uma das possibilidades que pedagogicamente é muito, muito, muito eficaz é a aprendizagem por projeto. A aprendizagem por projeto envolve desde os valores, por exemplo, desenvolvimento de respeito, responsabilidade, honestidade, alegria, quais sejam os valores que a gente almeja. Ela envolve os sonhos, ela envolve a pesquisa, desculpa, pessoal, e a aprendizagem significativa. É muito interessante a questão do sonho, porque grandes líderes e grandes pessoas que são destaques, mas não no sentido quantitativo, no sentido qualitativo. Ela pode ser um destaque para a família dela em realização e não para uma cidade inteira. Mas são, em geral, pessoas que estão conectadas com o seu sonho, né? Que conseguem, que fazem aquilo que acreditam e trazem uma remuneração, um sucesso profissional a partir disso. Gera motivação. Então, isso tudo está na base da aprendizagem por projeto, e aí nós selecionamos aqui 2 fotos da Terra Brasil, que estão no site da escola, que representam simbolicamente, literariamente isso, né? As crianças sentadas em torno num gramado, cooperando, um lanche coletivo, um cuidado de uma árvore. Então, vamos lá. O que é essa tal aprendizagem por projeto, Carol? Nesta aprendizagem, estuda-se sim as diversas áreas do conhecimento. Lembrem-se, no vídeo da Michelle Schneider, ela fala isso, né? As habilidades técnicas, elas são importantes, é que elas vão mudar cada vez mais rápido. Isso está incluído dentro das áreas do conhecimento, português, matemática, geografia. Então, na aprendizagem por projeto, aprende-se as áreas do conhecimento. Contudo, a partir de temas de interesse ou de demandas reais, tá? Temas de interesse, eu quero estudar sobre os dinossauros, os pequenos sempre tem alguém que tem esse interesse. Só para exemplificar, demanda real, eu quero realizar o intercâmbio, eu quero construir um laboratório de química na minha escola, eu quero ajudar a diminuir o lixo do meu bairro. A partir de cada uma dessas coisas que eu falei, é possível realizar pesquisas e projetos nos quais você desenvolve a aprendizagem de todas as áreas do conhecimento. Isso gera engajamento e motivação. Por quê? Porque você vai estudar o que você quer, mas você também vai estudar o que você precisa. O fato de você estudar o que você precisa a partir de algo que te interesse, traz muito mais engajamento e motivação. Traz também corresponsabilização. Você está corresponsável, você não está só passivo nesse processo. E aí, fica muito mais tranquilo e a aprendizagem é muito mais efetiva, né? Seja qual for o tema e qual for a idade,
a habilidade de pesquisa, que é uma das habilidades que eu considero mais importantes para toda a nova era, para as novas gerações e para nós também, que estamos nesse mundo tão complexo. É uma das coisas muito, muito fortes na aprendizagem por projeto. Então, parece óbvio e simples, pessoal, mas eu, trabalhando com esses públicos todos que eu já falei para vocês, das diversas áreas sociais e de diversas idades, vejo o quanto não é óbvio aprender a trabalhar fontes, o que são as fontes confiáveis, como encontrá-las, diversos suportes, não só o virtual, como desenvolver uma compreensão crítica. Isso passa desde a alfabetização e o letramento infantil, até o aumento de repertório e aprendizagem dos gêneros textuais, e a habilidade de fazer registros, sejam escritos, verbais, não verbais, audiovisuais, né? Tudo isso é possibilitado na aprendizagem por projeto. Não é só possibilitado, como é necessário. Outras habilidades que se desenvolvem nessa aprendizagem, a gestão do tempo, porque eu não estou mais com uma grade curricular que diz o que eu vou aprender em quanto tempo e depois reproduzir numa prova, por exemplo. Eu vou distribuir isso no tempo juntamente com o meu tutor e avaliar essa progressão dos conteúdos. O relacionamento interpessoal é muito forte também nessa metodologia. Por quê? Porque os estudos são compartilhados. Para uma criança ou um jovem chegar a fazer o projeto dos seus sonhos sozinho, ele já está, digamos, num nível muito avançado de autonomia, em que ele entende que aprender também significa compartilhar saberes e ajudar o outro, que o conhecimento ele se efetiva quando ele é compartilhado. E com tudo isso, as crianças e jovens, eles tornam-se sujeitos de sua aprendizagem, ou seja, eles aprendem a aprender. E quem aprende a aprender, pessoal, nessa metodologia, aprende de qualquer forma, em grupo, sozinho. Depois, já vou antecipar uma questão que surge bastante dos pais, mas meu filho depois vai para uma faculdade ou vai para uma outra escola em que a metodologia é por aula. Ele fica prejudicado? Se ele aprende a aprender, ele não fica prejudicado, porque ele vai, seja qual for a forma, conseguir extrair dali o que ele precisa, o que ele quer e o que ele precisa. E aí vocês podem me perguntar, para encerrar minha fala, então, Carol, qual é a diferença? Tudo isso que você falou é o que a gente deseja para os nossos filhos, é o que a gente almeja, e talvez é até o que a gente estava esperando da escola, que ele desenvolvesse tudo isso que você acabou de falar. Qual que é a diferença, então, em relação à aprendizagem por projetos ou o que a gente tem das aulas, séries e turmas, né? Vamos lá. Uma diferença fundamental, pessoal, é que os caminhos, eles não são únicos, porque a aprendizagem, ela não é padronizada, mas sim personalizada. O que isso implica? A gente não ter grades fixas de conteúdos, porque elas são, sim, necessárias, mas elas são maleáveis de acordo com o ritmo da criança, o projeto em questão e o percurso que ela faz. As crianças e os grupos vão passar por todas as aprendizagens, mas por caminhos diferentes. Outra diferença relacionada, se trabalha por ciclos e não mais por bimestre, né? Não ficam mais os temas engessados em um bimestre, ele pode percorrer o ciclo. Uma criança pode aprender um conteúdo no início de um ciclo de 2 anos e outra pode aprender no final do segundo ciclo, porque é assim que fez sentido e todas aprenderam, tá? E aí uma provocação aqui para vocês. Qual é o fundamento pedagógico e psicológico que embasa a ideia de que crianças aprendem por série, por aula e por turma? Em outras palavras, quem falou que é assim que se aprende, que o cérebro humano aprende? Bem, e aí o que a gente está chamando tanto de aprendizagem significativa? Sair desse polo só dos conteúdos intelectuais ou conceituais, aqui a gente está chamando de conceituais, expandir para o conhecimento procedimental e atitudinal. Um exemplo disso nós consideramos tão importante que a criança e o jovem desenvolva a lógica e as operações matemáticas, que saibam escrever gêneros textuais, um artigo de opinião. Isso é tão importante quanto saber discordar do outro de maneira respeitosa ou saber esperar a sua vez de falar numa reunião ou num círculo em grupo.
Né? Outra diferença importante é que a prova é apenas um dos instrumentos avaliativos, ela não é o único, nem o principal e muito menos o mais importante, porque ela é um instrumento de diagnóstico, ela não é um instrumento avaliativo formativo. E hoje, nessa educação, ela é tida como o principal recurso, né? Os cadernos cheios não são mais sinônimo de aprendizagem, portanto, na aprendizagem por projeto, dificilmente a gente vê cadernos cheios, né? As experiências da ordem do fazer são tão importantes quanto a leitura e a escrita. Então, é por isso que os cadernos não ficam cheios, porque as cópias não são sinônimos de aprendizagem. Mais de memorização do que de aprendizagem, né? E aí, por fim, a inteligência intelectual é tão importante quanto a emocional e a interpessoal. Os professores, por sua vez, nessa metodologia, eles estão fazendo a sua transição dentro desse contexto que é ser um professor, né, nascido no século XX, com a educação do século XIX, e trabalhando para os jovens como os jovens do século XXI. Então, os professores também estão nessa transição de tornar-se tutores, que são pessoas mais próximas, que não são centralizadores do saber, que também se colocam na posição de aprendentes, sempre como adultos, não é? Condutores e responsáveis ali pelo processo de aprendizagem, mas numa relação de mais parceria e de escuta ativa e de impulsionar potencialidade do que de impor conteúdos, ritmos e regras. Então, gente, para finalizar, é preciso decidir se ter paciência consigo. Quando eu digo consigo, cada um de nós que está aqui. Porque nós trazemos um processo em nós que nos traz inseguranças, mas ao mesmo tempo nós sabemos que ele já não serve mais. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, ter paciência com a gente e confiar nas nossas crianças e nos nossos jovens. Todos nós nascemos conectados à nossa criatividade, curiosidade e postura ativa. Podem observar uma criança, um bebê, como é que ele aprende. Eu sei que parece um exemplo assim até tão banal, mas uma criança aprende errando muito. Ela cai e levanta quantas vezes até ela aprender a andar. Então, isso faz parte da nossa cognição, né, do que nasce com o humano, essa predisposição à curiosidade e à aprendizagem. Contudo, a escola, ela transformou isso, né? O modelo atual, ele passiviza os corpos e as mentes. E aí, só com muita paciência e confiança é que a gente pode conseguir com que para os nossos filhos não seja assim. Por isso que eu coloco aqui, né? Pode ser diferente com os nossos filhos. Aqui, para inspirar, a gente tem os valores da nossa escola, Terra Brasil, né? Que brilha os olhos de todos os pais e mães. Eu, como mãe, brilha meus olhos. Puxa, minha filha está estudando, está aprendendo num lugar que privilegia a honestidade, que trabalha o respeito, que tem como valor a responsabilidade, a empatia, a humildade. Isso aqui também está na base dos projetos, porque nenhum projeto que desrespeite algum dos valores da escola, ele pode ir adiante. Ou coisas conflituosas que acontecem, elas são conversadas com as crianças e jovens a partir dos valores. Então, se existe algum conflito, qual valor foi ferido? E aí as crianças também se corresponsabilizam por isso. Bom, pessoal, pelas minhas contas aqui, passei um pouquinho dos 20 minutos, mas deixei aqui, então, uma introdução para a gente prosseguir. Vamos conversar? Deixa eu confirmar com vocês se parou meu compartilhamento certinho, se estão me ouvindo bem. Parou, está ótimo. E agora eu vou pedir ajuda do Rafa, da Andréia, da Carol, da Bia, para a gente colocar por ordem de levantar a mão todas as pessoas que querem falar, querem perguntar alguma coisa para a Carol, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu sei que alguém já levantou a mão, mas eu não consegui guardar o nome, entrou muito rápido aqui na minha tela, tá? Nossa estreante é a Dominique. Boa noite a todos e todas. Eu tenho algumas questões que eu fui anotando conforme eu fui ouvindo, e que são coisas que, às vezes, estão acontecendo aqui em casa, sabe? Então, a primeira delas é que está dizendo que é educar para a autonomia. Hoje, é educar com autonomia, mas como construir essa autonomia
com crianças, por exemplo, que já são mais velhas e que já vêm de um sistema de aulas, um sistema mais guiado. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. A segunda é aprendizagem significativa a partir de demandas das próprias crianças. Hoje, o que eu vejo, o que eu pesco assim, de alguns temas que vêm bastante nas aulas, é que essa demanda está muito enviesada pelo uso excessivo da tecnologia e falta aproximação com o mundo real, né? Então, como estimular que as crianças se interessem pelo mundo real também e que os temas não fiquem enviesados só para um lado, série, filme, anime ou gibi, quadrinhos, sabe? Só para esse mundo virtual. Como fazer esse equilíbrio entre o interesse das crianças pelo mundo virtual e estimular nelas o interesse pelo mundo real e o mundo concreto. E a última pergunta é que essa pedagogia, ela pressupõe esse interesse intrínseco do aprendente, né? E a gente tem crianças com diferentes temperamentos, e em algumas crianças esse interesse, ele é, tipo, muito pequeno, esse interesse pela aprendizagem. Na verdade, tanto faz, sabe aquilo do, tanto faz, se eu aprender, aprendi, se não aprender, não aprendi, se eu entregar, entreguei. Como estimular esse interesse quando ele não existe, ou quando ele é muito pequeno no aprendente? Obrigada, Dominique. Olha, gente, eu vou, a partir das questões, colocando novas questões, tá? Reflexões, claro, caminhos, porque o fato de nós estarmos na transição, sempre essa palavra transição vai nos acompanhar, porque nada vai ser simples, na transição tudo é complexo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Dominique, as crianças mais velhas são mais parecidas com a gente. Como eles já passaram por um processo de escolarização, eles estão passivizados, né? Nas escolas pelas quais eu passei é muito interessante. Eu já fiz assembleia, por exemplo, assembleia. Vamos nos empoderar de questões da escola para a gente resolver juntos e trabalhar de uma maneira colaborativa, né? Para gerar engajamento. Quando eu fiz com as crianças, por exemplo, do segundo, terceiro ano, né? Então, criança de 7, 8, 9, eles ficaram empolgadíssimos, assim. Expliquei o que era assembleia, o que era pauta, eles falaram. Nessa escola, né? Tinha merenda, e eles falaram assim, já sei o que pode ser uma pauta, e precisa ser uma pauta, tá ficando jogado os pratos e talheres depois da merenda. E não é justo que as tias, né? As tias da merenda, como eles dizem, fiquem lá buscando. Olha só, criança de 7, 8 anos propuseram isso. No mesmo dia eu fiz isso com essas crianças. Depois eu fiz com 7º e 8º ano, então já tem aí seus 12, 13 anos, e eles falaram sobre o período de descanso deles, que precisava ser um pouco maior e tal. Vejam, é uma coisa importante, é realmente uma pauta legítima de assembleia, mas vejam que já está mais focado, já está mais em si mesmado, né? Já pensa no coletivo e também não estavam tão empolgados. Quando chegou no ensino médio, gente, a roda que eu fiz com o pessoal do ensino médio, era, assim, uma apatia e era uma escolarização grande. Olha o tema que eles propuseram. A gente não está aprendendo química direito, a gente acha muito difícil, mas a gente também acha que talvez o educador não está com uma linguagem tão acessível. Então, eles foram super respeitosos, assim, como a gente pode falar com esse educador ou com a escola para que a gente aprenda melhor? Não era uma crítica, né? Achei isso bem legal. Mas vocês percebem a diferença dos temas que eles trazem? Então, Dominique, essas crianças precisam, como se fosse de mais tempo, né? Eu ia falar de uma desintoxicação, achei forte, mas ele precisa se conectar de novo com o interesse dele. Isso não é uma coisa simples. Eu trabalhando já há 4 anos com educadores, vejo educadores adultos, né, se assustando na minha frente, assim, Carol, trabalhar a partir do sonho, não sei mais qual que é meu sonho. Sabe quando a gente entra no automático? Preciso pagar conta, preciso trabalhar, o trabalho que eu tenho é esse. Então, o que acontece com essas crianças é isso, né? E aí o professor José Pacheco, não sei qual de vocês conhecem, ele é um criador da Escola da Ponte, que é uma pioneira no mundo, né, em inovação, uma escola pública em Portugal, que trabalhou por 40 anos ali com a liderança dele, sem aula, sem série, sem turma, com crianças de super baixa renda e que, enfim, um expoente mundial mesmo. Quem não conhece vai se encantar de conhecer a Escola da Ponte. E ele diz uma coisa que eu concordo muito, que não existe criança e jovem sem curiosidade.
se está sem curiosidade, se está desinteressado do aprendizado, está adoecido emocionalmente. E, antes que a gente se assuste com isso, a escola produz isso, né? O mundo produz isso, porque hoje nós, nas nossas rotinas de trabalho também tão corridas, né, e que não permitem que a gente acompanhe mais de perto nossos filhos, isso é um sistema muito bem engrenado. Vão promovendo isso. A segunda questão tem a ver com isso, né, autonomia e mundo real. A gente está num contexto ainda mais complexo com a pandemia, em que tudo é virtual, né, para a gente conectar com as outras pessoas tem que ser virtual. Mas o quanto isso dispersa para os nossos meninos e meninas, né, milhares de possibilidades, 1000 guias. Então, Dominique, você entendeu certinho. Na metodologia de projetos, a gente precisa incentivar mais o que ele precisa do que o que ele quer. Mas qual que é a sacada? A partir do que ele quer, a gente consegue que ele estude e tenha uma motivação e uma aprendizagem significativa do que ele precisa, porque ele pode não gostar, mas ele vai, eu entendo porque eu preciso. Então, eu vou dar um outro exemplo básico. As crianças que eu trabalhei com 13 crianças que tinham um projeto de intercâmbio, e elas, como a maioria das crianças, eram crianças de 9 até jovens de 12 e 13, estudando juntos. Não queriam estudar matemática. É muito chato, porque tem que fazer fração, e tem que aprender a multiplicar e dividir. E aí, como que entrou? Recebemos um convite de uma comunidade lá no sul de Portugal, que é sustentável, trabalha também de uma maneira diferente as relações. E aí a gente começou a ver, como é que a gente vai para lá? Quanto a gente vai precisar arrecadar? De onde vai vir esse recurso? Como que é o dinheiro lá? A euro. Quantas vezes vale mais? Vale mais X vezes do que o real. Por que que isso acontece? A partir disso, a gente entrou em matemática, em questões históricas, geográficas, geopolíticas. E para entender a relação euro-real, eles tiveram que retomar as 4 operações básicas e fração para poder entrar em porcentagem. Então, veja que eles não passaram a gostar da matemática, mas eles estudaram e estudaram muito, entendendo o porquê eles precisavam estudar aquilo, né? Então, quando você me diz do mundo real e do mundo virtual, você está certinho. Você falou do como. O como é sempre um desafio a partir de cada projeto a gente vai estabelecer. Mas é o que nós, educadores, na pandemia, mais pensamos. Como a gente vai ajudar e caminhar com esses jovens para que eles não fiquem no mundo real, que a gente utilize com criticidade e com sabedoria o virtual, né? É um grande, grande, grande desafio. E aí, por fim, você falou sobre estimular o interesse. Sim, veja se é isso, estimular o interesse de quem está ali um pouco apático, não é? São as crianças, em geral, mais velhas. Pode ter mais novas também, mas é mais raro, né? Bom, uma coisa complexa, Dominique, essa estimulação de interesse exige um tempo que é diferente do tempo fabril. Hoje, a nossa sociedade e o nosso sistema escolar funciona de uma maneira fabril. Tem horário para entrar, horário para sair, o horário comercial é o mesmo para todo mundo, independente da sua produtividade ser melhor de manhã, de tarde ou de noite, todo mundo segue o mesmo horário. E uma coisa abençoada na nossa vida, que se chama vestibular, também coloca esse tempo para nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a criança só precisa de tempo. Então, lá na escola do Projeto Âncora, quando eu trabalhei por 3 anos lá, uma escola também sem aula, sem série, sem turma, muitos meninos e meninas, agora a gente vai fazer projeto, mas a gente não quer fazer nada. E aí, é claro, com muita estratégia e muito acompanhamento dos tutores, eles ficaram 2, 3 semanas sem fazer nada. Com o nosso acompanhamento, com conversas, com tutorias diárias, sem fazer um projeto, isso que eu quero dizer, né? E aí, o que aconteceu ao final de 2 semanas para alguns, para a maioria? Gente, isso aqui tá muito chato. A graça antes era cabular. Tem aula, eu quero cabular, eu quero transgredir. Isso aqui estão querendo que eu faça, mas não quero fazer, eu quero brincar. Mesmo quem estava direto no parque, brincando, no circo, lá tinha um circo, e que a gente estava anotando ali, acompanhando tudo que ele estava aprendendo, porque se aprende muito, né? Mesmo esses ficaram entediados e vieram atrás dos tutores, num prazo até mais rápido do que a gente imaginava. Isso daqui está muito chato, vamos lá, eu quero fazer tal coisa. Eu quero desenvolver um carro, eu quero fazer um jogo, eu quero aprender mais brincadeiras. Então, muitas vezes, o que os nossos jovens precisam, e as nossas crianças, é de tempo, esse tempo.
que é diferente do tempo da aula, da série, da turma, entende? E aí isso só funciona nesse período de transição com muita parceria, com muita dedicação da equipe e muita parceria com a família, para entender esses tempos, né? Que é o tempo da escuta. Tem um psicanalista também muito famoso que fala sobre o tempo da escuta na educação. Ele se chama Christian Dunker. Ele fala muito desses tempos e é muito legal que as escolas os convidam e quando ele começa a falar, a escola já fica assim, mas como a gente vai fazer isso? Porque tem o tempo da aula e vai dar um sinal. E ele fala, então, tem esse tempo, mas esse tempo que a gente pensa em quantidade não necessariamente significa mais qualidade em relação à educação. Bem, é isso, falei demais, né? Podemos passar? Por enquanto não temos mãozinhas levantadas. Bem, então a Dominique pode dizer, eu ia checar com ela, não sabia se tinha gente com mão levantada, se ela foi contemplada, se tem algo que faltou. Não, era isso, assim, ouvir esse ponto de vista, né? Porque aqui em casa eu tenho duas crianças totalmente diferentes. Uma aqui, ó, super participativa, e o outro que não me vai. E aí eu queria ouvir, mas entender se isso é esperado, se isso é normal, se isso acontece, e se existem estratégias para lidar com essa situação. E agradeço a sua resposta, e já peço desculpa que eu tenho uma aula que começa às 7h40 e eu vou ter que me retirar, infelizmente. Então, já me despeço, uma boa noite a todos, e muito obrigada pela sua resposta. São 7h48. Estou atrasada. 8 minutos. Boa noite. A vocês, seus pequenos, boa noite. Nosso próximo é o Rodrigo. Liberei. Oi, gente, é o Rodrigo, mas eu que vou perguntar. Rejane, tudo bom? Boa noite. A gente conhece um pouco da metodologia, nós tivemos a graça, a honra de conhecer o Pacheco, e assim, nos inspiramos muito com o trabalho dele, então para a gente é muito bom que o nosso filho esteja numa escola que está adotando essa metodologia, assim, acho que é algo que a gente sempre buscou, né? Eu tenho uma dúvida, eu acho que ela veio um pouco de encontro com o que a Dominique colocou, porque eu tenho uma impressão, pelo assim, conhecimento raso que eu tive um pouco desse trabalho, do Âncora e da Escola da Ponte, que é tão essencial que esses encontros presenciais para que os projetos possam acontecer, sim, com plenitude. Com plenitude, né? Os encontros, e essa riqueza que tem né, desse social ali acontecendo, e aí toda essa gama de conhecimento pode se desdobrar, né, nas diversas matérias, como você colocou e tudo mais, e aí eu fico um pouco receosa se isso vai ser possível fazer nesse formato que a gente está agora, e que, ok, é o que a gente tem para hoje, que é esse formato online, esse formato híbrido, porque eu percebo, assim, muito que, vou falar um pouco do meu filho, eu percebo que ele cansa, apesar de que tem os intervalos, eu percebo que ele cansa, ele dispersa, e aí essa necessidade que ele tem de estar junto com um amigo, e ele não está com o amigo, e aí vai para o chat, e que, até certo modo, eu acho que as professoras são até, são tolerantes, né, e generosas, e perceber que eles precisam dessa troca ali, porque senão também a criança não encontra, aí não pode falar, aí não pode escrever, aí não pode nada, né? Então fica sufocado esse negócio dentro deles. No fim, acabei fazendo um desabafo, mas no fundo é essa preocupação, assim, será que a gente vai conseguir chegar nesse formato tão bacana, né, que se propõe essa metodologia, assim, no online, sabe? Será? Olha, eu vou falar primeiro e depois passar a palavra para a equipe também. Me dei conta de que eu devia ter passado na primeira vez também, né? Estamos aqui juntos em equipe. Mas eu penso, Regiane, né? Regiane, a sua palavra, eu penso que ecoa em todos nós. Será? Nós também estamos com esse será, porque é tão novo, tão intenso e tão complexo,
que todos nós, educadores de todas as escolas, desde a mais tradicional até a mais inovadora, estamos nos debruçando, assim, posso dizer até com o nosso sangue, para como fazer isso dar certo, né? Então, está sendo um desafio para as diversas escolas, das diversas metodologias, mas a gente já tem algumas pistas. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe que tirou a filha da escola, ela mora na Bahia, pensa, eu moro em São Paulo, ela estava indignada com a escola e não estava fazendo bem para a filha dela, e ela tem esses conhecimentos também de educação transformadora, ela não é da educação. E aí, algumas pessoas indicaram, ela chegou até mim, ela falou, Carol, você pode ser tutora da minha filha? Ela tem 9 anos, contou essa história. E eu falei, olha, isso daí era agosto do ano passado. Eu falei, olha, isso também é novo para mim, né? A gente nunca se viu pessoalmente, a sua filha está fora da escola e a gente vai ter 1, 2 tutorias por semana. Como vai ser isso? Então, vamos tentar? Vamos. Gente, eu estou com ela se chama Alice, ela fez 10 anos em novembro, né? Então, a gente está quase 1 ano juntas e um dos projetos dela se tornou, quando eu vou conhecer São Paulo, porque o irmãozinho dela é fascinado pelos prédios e quer vir para cá, e quando eu vou conhecer a Carol. Ela fez uma música, e o mais importante não é a música, mas eu fiquei impressionada do como a gente conseguiu construir uma relação forte e verdadeira, que impulsionou a aprendizagem dela, mesmo à distância e mesmo no virtual. Tudo bem, é um contexto muito específico, é a Carol e uma criança, é uma criança que já está num contexto privilegiado, como as crianças de vocês, imagino, que estão aqui, estão muito felizes, eu acho que os filhos de vocês devem estar, assim, felizes, né, por terem pais que se preocupam tanto em achar uma educação adequada. Mas então, o que me chamou a atenção, Regiane, é que eu nunca imaginei que seria possível, mas eu me propus, porque eu gosto desse trabalho, e queria, inclusive, testar para falar, olha, realmente não dá, né? E a Alice, o projeto dela, o projeto de aprendizagem dela é bem audacioso, é fazer uma série, a gente já está no episódio 14, ela já percebeu que aquelas 70 páginas viram um livro, então ela falou, a gente pode fazer a versão livro e a versão série, quero ver quando for a hora de gravar. Mas percebe, eu falei, gente, se eu ficasse pensando, essa menina tá longe, ela quer fazer uma série, como depois a gente vai gravar, não teria desdobrado tantos aprendizados, né? Ela melhorou a escrita, agora a gente está trabalhando caligrafia, muita escrita no computador, mas muita atividade corporal na frente do próprio computador. Então, existem pistas de que é possível. E aí a gente está se desdobrando, porque é mais complexo fazer isso, por exemplo, com 10, 15 crianças online, né? Então, estamos nos desdobrando. E, só para finalizar, sim, a presença ela é essencial. A relação, olho no olho, o toque, o brincar, o discutir ali até o conflito, gente, o conflito é o maior gerador de aprendizagem que pode existir se a gente souber mediar. Até o conflito é diferente, é mais potente quando está presencial, né? Então, tudo isso que eu falei são possibilidades de quem está vivenciando e acredita, mas apostando que logo a gente vai poder estar no presencial, que isso tudo é muito mais forte. Passar a palavra para a equipe, quem gostaria de falar. A Magda levantou a mão. Eu vou falar brevemente pela equipe, né? Caso alguém da equipe não concorde, por favor, levanta a mão e fala, olha, Magda, então você fala por você e por mais alguém, mas para mim, eu penso tal coisa. Vocês têm liberdade para fazer isso. Eu acho que a preocupação que vocês trazem aqui é a mesma preocupação de qualquer um de nós. A gente sabe a enorme diferença que uma criança, um coletivo como a escola faz quando as crianças estão presencialmente. Não existe comparação no sentido que a escola toma para a criança. É um sentido completamente diferente do que essa mediação que tem a tela. Mas, por enquanto, a gente tem que se virar com a tela mesmo, tentando, de todas as maneiras, fazer um vínculo do ambiente escolar presencial com esse ambiente escolar que se chama virtual, e que eu questiono o termo,
eu não sei se é esse. Eu acho que é, por enquanto, uma solução apenas possível, né? É a solução que, para o momento, cabe. Agora, eu também acredito que nós tenhamos, provavelmente, um caminho ainda a percorrer nesse sistema, né, ou nesse regime, eu não sei que palavra usar direito, mas que gradativamente a gente vá podendo voltar para dentro da escola. Nós já temos um número, acho que significativo de crianças, né, para o momento que a gente está vivendo dentro da escola, e nós percebemos essa riqueza que vocês trouxeram, que a escola presencial propicia. As crianças têm maior motivação, inclusive para ir para a atividade escolar, é diferente de ter que ligar o computador. A criança tem uma chance de convivência com os seus iguais, né, iguais de interesse, iguais de brincadeira, iguais de linguagem, iguais de assuntos, por mais diferentes que essas crianças sejam entre elas, mas se reconhecem como parte de um mesmo grupo, que é importantíssimo. Mas, por enquanto, o trabalho é esse que a Carol nos falou, tentar uma proximidade, tentar um vínculo, tentar, como eu brinco, laçar a criança para perto da gente. É isso, gente. Se alguém quiser complementar e tudo, fiquem à vontade, tá? Eu vou passar à frente aqui. Sou a Andréia, para quem não me conhece, está na Fundamental 1. Mas, Regiane, eu vou responder essa pergunta com outra. Você já imaginou o que seria para eles aprender algo que não fosse do interesse, nesse momento, que eles são mediados só pela telinha? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também. A nossa experiência no ano passado também acho que ensinou bastante. Como foi difícil caminhar o ano passado, né? Mas a gente venceu. Então, é uma pena que a gente tenha que continuar desse jeito, mas eu acho que é a melhor maneira, né? E junto com a metodologia, então, eu acho que a gente só tem a ganhar nesse momento que a gente não queria estar vivendo, mas que a gente não tem escolha. Posso complementar rapidinho também? Prometo que é rápido, que eu estou vendo algumas mãozinhas levantadas. Você também trouxe uma questão que eu acho que é muito importante nesse processo e que tem tudo a ver com a sua fala, que é essa questão do olhar que a gente tem tido, né, com as crianças. Você falou da generosidade, do espaço que as professoras, as tutoras dispõem ali para as crianças. E aí, eu sempre me pego pensando que o momento ideal para essa mudança, para essa transição, essa coragem e rebeldia da Magda e da escola e da equipe, veio no momento certo, porque a gente está passando por um momento, todos nós, né, de transformação interna, de uma sensibilização, e a gente está conseguindo pensar na saúde emocional das crianças e podendo ter esse olhar. E essa questão do online e do presencial, eu tenho alunos que a gente só teve contato no online, e a gente criou um vínculo fora de série. E o que a Carol estava falando da aluna dela da Bahia. Então, são coisas que talvez se tivesse no presencial não teria sido tão impactante, porque o momento pediu dessa forma, aconteceu dessa forma. E outras coisas também que a gente percebe, que alguns pontos e algumas habilidades de algumas crianças, de alguns indivíduos, esse momento fez com que aflorasse, fez com que aparecesse. A gente pôde perceber elementos que no nosso dia a dia talvez a gente não teria percebido. Então, esse momento que a gente está vivendo do presencial, do online, que tanto nos angustia, também tem esse outro lado que a gente leva muito em consideração, que eu acho importante a gente levantar aqui. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, viu, por ter trazido isso e ter feito a gente refletir e se colocar dessa maneira.
Bom, vou passar então a palavra para o Eduardo Tomás. Imagino que é a Corina aqui. A Corina está na frente da câmera. Agora, quem que... Sou eu aqui. Bom, na verdade, assim, não é uma questão. O que a gente, aqui deu para perceber, a gente está meio vivendo em comunidade aqui. Então, aqui dentro de casa, a gente tem 2º, 5º, 6º e 8º ano. E a gente consegue visualizar muito bem o que a Carol falou a respeito das idades, né? E da forma como enxerga e como age, e até mesmo algum estranhamento. Aqui todo mundo é novo no Brasil, né? A gente entrou esse ano aqui, né, na escola, e a gente vê muito a facilidade da Isabela, que está no 2º ano, né? A facilidade do Ricardo, aquela insegurança do Léo, CC, e a Bia, 8º, e o encantamento deles quando eles descobrem que eles, sim, estão aprendendo com questões interessantes, com questões que eles colocaram, com questões que eles escolheram. É meio assustador para quem já está acostumado com outro tipo de ensinamento, né? Então, na verdade, assim, o que eu queria falar, que é de acordo com 2 famílias que estão aqui em casa, é que esse início do projeto, para a gente, aqui a gente está tendo um resultado incrível. Chegaram agora as avaliações, a gente ficou, assim, encantado. E como virtualmente nenhum deles em nenhum momento foi para a escola, né, pela questão da pandemia, e como veio o retorno da escola, questões que a gente conversa com eles aqui em casa, do que a gente percebe, do que precisa fazer, como atuar, como fazer. Então, assim, a gente está muito satisfeito, a gente percebe realmente, assim, um preparo, uma dedicação aí de todos vocês, porque não é fácil. Eu acho que todas as escolas querem ter esse projeto, que isso dê certo, né, que seja realizado, mas eu vejo que realmente, efetivamente, vocês estão conseguindo. Né? A gente entende que é um começo, a gente entende que é novo, mas é um novo que, para vocês, já tem uma preparação muito grande. A gente percebe que tem muita base. Né? Obviamente, essa questão do virtual, isso interfere muito, talvez, daquilo que vocês tenham planejado, do que fosse a introdução dos projetos, né? Mas, assim, o que a gente queria colocar, na verdade, é que a gente vê coisas muito positivas. A gente só vê o positivo. Não somente na parte escolar, como na parte pessoal, família, a conversa entre eles, os interesses, as falas. Então, na verdade, um agradecimento e parabenizar vocês pelo trabalho. Na verdade, é mais... Nossa, que gostoso ouvir, né? Uma pessoa que tem lá quatro jovens, né? 4 crianças, inclusive, já tem um grupo legal aí, hein, gente? Esqueci de falar, a aprendizagem por projeto, ela é acho que ficou claro em alguns exemplos, né? Mas ela é interséries, ela é interidades, né? Então, nesse projeto que eu falei para vocês, vários projetos. Aliás, todos os projetos que eu fui tutora, não tinha assim, tinha sempre crianças de idades diferentes. O projeto da biblioteca, a menor tinha 6 anos e a mais velha tinha 14. E todas as questões que isso trazia, mas era lindo de ver o aprendizado de cada um e as questões também reais, né, gente? Adolescente não quer trabalhar com criança. Excelente oportunidade para a gente trabalhar colaboração, paciência. Então, algumas das atitudes que eles tinham que desenvolver, indicadas nas rodas das atitudes, para algumas adolescentes era: você precisa ser mais paciente com as crianças. E vejam como desenvolver essa habilidade emocional nesse contexto que simula a sociedade, prepara essas crianças para o que elas vão trabalhar na vida adulta. O que acontece é que muitos de nós, inclusive, né, chegam na vida adulta sem oportunidade de trabalhar isso, e isso não é óbvio. Desenvolvimento atitudinal e procedimental precisa ser tão pensado e planejado e proposto, incentivado, quanto a gente faz com o português, com a matemática, com a geografia. É muito legal te ouvir, viu? Fiquei bem feliz de te ouvir aí.
Ainda mais, né, Magda? Chegando, pelo que eu entendi, chegou esse ano na escola, e também lembrei da fala inicial da Magda, do quanto a Magda teve ali alegria, coragem e ousadia para propor essa mudança, a certeza que ela tem é tão grande que ela propôs essa mudança, né, vamos dizer, a chave da mudança, porque a escola já vem fazendo esse processo, mas num dos momentos mais desafiantes do planeta, né, pandemia. Essas falas, elas são mais do que gratificantes, né? Elas são alentadoras, elas são incentivadoras, e muitas vezes elas são confortadoras também. Então, eu agradeço muito, 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 muito. Em meu nome, em nome da equipe, muito obrigada. Eu vou fazer um complemento também, só que como depoimento de ex-aluno, tá? A escola teve uma mudança grande do ano passado para esse ano, mas a escola já tem essa experiência de lidar com os projetos desde quando eu estava como aluno na escola, né? Eu fui para o Terra Brasil, eu fiquei no Terra Brasil entre 2000 e 2009, 2010 como aluno, fiquei mais um tempinho como agregado enquanto estive no ensino médio, e voltei agora como professor, né, como tutor na escola, e desde a época em que eu era aluno, a gente via, aí tá a Bia, que foi minha professora, que não pode me deixar mentir, né, a gente como aluno sentia essa importância dos projetos que a gente desenvolvia, mesmo ainda no sistema apostilado, mesmo ainda tendo uma forma um pouco mais rígida, até por conta da apostila, mas mesmo assim a escola já tinha uns ensaios, já se falava sobre a questão atitudinal, junto com a parte conceitual. Então, acho que a história da escola contribuiu muito para que nessa transição a gente tivesse acertos muito legais, assim, ao longo da transição. Então, fiz a minha contribuição como ex-aluno e vou passar aqui agora a palavra para... Aqui está o Santiago, mas imagino que seja a Camila, né? O Santiago é nosso querido aluno. Rafa, também tem, só para dizer, uma pergunta no chat. Isso, era da Paula, né? Eu estava seguindo a ordem aqui, a pergunta veio logo depois da mãozinha da Camila, e acho que a Paula precisou sair por conta da faculdade, mas ela falou que assiste a gravação depois, então a gente já parte para o chat também. Bom, boa noite, Carol, obrigada aí pelas explicações maravilhosas. Queria muito ter estudado dessa maneira, né, a gente fica realmente encantada com todo o conceito. A minha pergunta é mais ou menos o que a Paula também perguntou no chat, então... Como isso tudo é muito novo, né? E acho que a minha pergunta, assim, seria um pouco mais técnica, assim, Carol, porque, né, a gente vem desse sistema técnico, a gente quer encaixotar tudo, né? Tudo as caixinhas, então agora é a hora da matemática e é esse exercício. E, enfim, o Santiago, ele foi alfabetizado numa escola onde ele teve prova já no Jardim 3, né? No pré-3 ele teve uma prova, que eu falei, nossa, mas como assim, né? E a gente foi acostumado, então, dessa maneira também. Quando chegou no Terra, a gente já viu que era diferente, a gente já se encantou, né? Mas, assim, às vezes, agora, esse ano, a gente ainda se pega um pouco perdido. A gente está adorando, a gente está vendo o desenvolvimento dele dos trabalhos, dos projetos. Realmente é mais interessante do que o que estava, né, ano passado, que cansava muito. Mas a gente se pega um pouco perdido em como não ajudar, mas participar, porque, enfim, a gente entende a questão da autonomia, mas eu percebo que essas séries menores ainda precisam da gente estar ali junto, né? Se a gente não senta com ele e ajuda e incentiva, não faz. Então, a gente precisa estar junto. E então, a minha primeira pergunta é, como que a gente auxilia nesse processo, já que isso também é muito novo para a gente, e a gente, quanto pais, vai tentar encaixotar o que ele está aprendendo,
né? Eu me peguei várias vezes tentando fazer isso, falei, não, mas eu acho que não é para mim fazer assim. Então, e ele questionando comigo, mas não é assim. Aí eu falo, então tá. Aí eu me retiro, porque a gente tenta continuar no mesmo modelo, né? Então, como que a gente faz nessa transição também? E uma outra questão que eu tenho um pouco de dúvida, que eu acho também que é a dúvida de muita gente, é o que ser depois, né? Como ser depois da escola. E você falou no slide, né, que eles vão aprender a aprender. Mas como que é esse modelo? Como que foi? Se você tem algum exemplo de crianças que foram ensinadas desse modelo de projeto e aí foram para um colegial, tá? O Brasil não tem colegial, então a partir do 9º ano eles vão ter prova, a gente vai ter que pôr eles numa escola que dá um pouco de medo de jogar depois eles numa escola assim, né? Então, como que é esse modelo, assim, se você tem algum exemplo para dar para a gente de que tudo ocorreu bem e as crianças realmente se desenvolvem de uma maneira, assim, que conseguem acompanhar depois de volta, acho que até um choque de realidade depois ir para uma escola que vai ser encaixotada, né? Então, como que seria isso? Então, essas são as minhas questões. Excelentes questões. É Carla, né? É Carla? Camila. Camila, foi muito legal ouvir, eu fiquei curiosa, fiquei imaginando a cena do seu filho ou da sua filha falando, não, mãe, não é assim, calma, né? Imagino que é uma criança menor. A Orjana, a mãe da minha tutoranda, essa menina da Bahia, ela me conta que ela fica, não, mas vamos colocar os horários. Ela, mãe, calma, eu já acertei tudo com a Carol. E eu passo, né, como tutora, os relatórios de aprendizagem e tudo. É tão interessante como as crianças lidam. Enfim, o que nós, mães e pais, podemos fazer? Primeiro, parece simples, mas precisa exercitar. Conversar diariamente com a escuta verdadeiramente aberta. Então, perguntar o que ele está aprendendo, ele, ela, né, está aprendendo, o que ele está fazendo. E eu acho que essas duas perguntas confortam a gente, então a gente pode fazer. Mas a principal, acho que é, o que você tem interesse? Incentivar, mostrar, por que eu falo verdadeiramente? Porque a criança, ela sente a nossa energia, né? Isso daí é até científico, gente, já foi de uma área mais metafísica, mas a psicologia e a bioenergética estudam isso, né? Quando a gente está presentificado e a gente está escutando com uma verdade, principalmente as crianças que são muito sensíveis, elas agem de uma forma. Quando a gente está só falando, mas está com a cabeça em outro lugar e tudo, enfim, fica diferente ali a relação. Então, Camila, é muito importante, parece simples, mas é isso, assim, conversar com a criança sobre qual é o interesse dela, que projeto que ela está fazendo, e ouvir as descobertas, o que ela está aprendendo, como ela está se sentindo. Também acolher quando ela não estiver se sentindo bem ou estiver se sentindo perdida, já ajuda muito. E aí foi tão interessante a sua pergunta, porque o pai e a mãe, quanto menores as crianças nesse desafio que a gente está vivendo, mais tutores precisam ser. Então, vocês são parte da equipe Terra Brasil. Todos, né? Os pais e mães de crianças e de adolescentes, mas principalmente das crianças menores, porque essa questão da tela prejudica mais quanto menor for a criança. E aí exige mais do pai e da mãe essa tutoria, de ser tutor mesmo, de ser educador. E às vezes é só nesse campo mesmo de mostrar, eu estou te acompanhando, quando a gente pergunta, o que você está aprendendo, qual é o seu interesse, como que está sendo, o que a criança está entendendo? Nossa, é importante o que eu faço, nossa, minha mãe e meu pai estão olhando para mim. Mas é uma coisa que precisa ser diária e ser verdadeira, por isso que eu digo, parece simples, mas a gente precisa exercitar. Isso já é uma grande, grande, grande ajuda, porque nos coloca nessa relação que sustenta essa aprendizagem num momento tão difícil, né? Se perceber que tem um desinteresse grande, por exemplo, em algum momento, ou alguma tristeza, conversar com o professor que seja mais próximo, e poder falar para a criança, né? Eu vou conversar com a sua professora, com o seu professor, eu sei que a equipe da Terra Brasil está sempre aberta. Então, isso que eu diria para você e para a Paula, que perguntou no chat, mas como que a gente pode fazer, né? Perguntar como a criança está se sentindo. Então, fazer essas perguntas e escutá-la verdadeiramente. A partir do que eles falarem, já vai, gente, vai gerar ali conversa para o ano inteiro. Então, acho que esse diálogo permanente e verdadeiro vai ajudar muito, né? E a segunda pergunta, sim, eu tenho alguns exemplos.
a gente recebia 50 visitantes por semana lá no Âncora, né, durante 3 anos, assim, e essa pergunta era a pergunta de toda semana. Mas e quando eles forem para outra escola, que tem série, aula e turma no ensino médio, aconteceu isso? O Âncora tinha, em determinada época, até o 9º ano, então muitos tutorandos meus foram ou para a escola pública, ou para a escola Waldorf, que se preocupa com sentimentos, mas também tem prova, tem tudo, né? E assim, eles saíram super bem, eles voltavam quando a gente convidava para reuniões de pais ou para falar com os visitantes sobre como estava sendo a aprendizagem deles, né? E aí agora, esse ano, foi o primeiro ano que eu tive notícias pela idade, né, de três pessoas que foram tutorandos meus, 2 meninas e um menino, que entraram na faculdade. Então, a Mariana entrou em Relações Públicas, que era o projeto dela, desde que eu era tutora dela, de 8 anos atrás. Ela entrou em Relações Públicas, a Cauane entrou em Ciências Econômicas e o Gabriel entrou em Administração. Então, o que eles nos trazem, né, é isso, assim, de que, principalmente quando estavam no ensino médio mais tradicional, nossa, é muito chato, às vezes eu fico fazendo pesquisa enquanto o professor está falando uma coisa que não fez sentido nenhum, que está só lá imposta, mas, assim, aprenderam muito, né, ao ponto de conseguirem escolher suas carreiras e estarem aí. Eu penso, inclusive, já vou aproveitar a oportunidade, viu, Magda? A gente trouxe educadores de escola transformadoras para falar com os professores, eu penso em trazê-los, convidar 2 desses jovens para virem falar. Porque uma coisa é você falar com o educador, né, que participou dessas escolas, outra coisa é você falar com uma criança que hoje é um jovem. Então, Camila, é isso, assim, eles trazem esses relatos de que é chato, de que ficam entediados, sentados, porque você imagina uma criança que já teve a oportunidade de trabalhar na escola, naquilo que ela mais gosta, seja na quadra, na biblioteca, na horta, e desenvolver projetos a partir do seu interesse, dialogar de igual a igual para professor, desenvolver respeito, ter que ficar sentada, escutando a fórmula de Bhaskara. É muito entediante, é isso que eles relatam para nós. Mas assim, eu preciso aprender isso, agora eu estou numa escola que tem prova, então vamos lá, vai. Tá bom, nananã, pronto. Então, assim, dá bastante certo. Tivemos também, acho que é importante falar os 2 lados, o feliz e o desafiante. Tivemos também pais que não acreditaram nessa proposta, que pegaram a criança, por exemplo, equivalente ao 6º ano, né, que lá não tinha série, e aí fizemos o boletim conforme precisa ser com nota, indicando que a idade escolar daquela criança é 6º ano, e ela foi para uma escola que era até do sistema objetivo, acho. E tudo bem, a criança ficou feliz, a família ficou feliz, então é isso, né, tem diferentes tempos, diferentes ritmos, mas o que eu posso garantir é que dá muito certo, quando a gente investe no aprender a aprender. Acho que respondi, né? Eu vou complementar também, Camila, com o seguinte, conforme vocês viram o depoimento do Rafael, né, que foi nosso ex-aluno, nós já temos uma maneira muito diferente de trabalhar historicamente. A escola sempre trabalhou de maneira diferente. E os nossos alunos, quando são dedicados na escola, eles se deram muitíssimo bem no ensino médio e muitíssimo bem nos seus vestibulares, embora nós sempre tivéssemos frisado que a preocupação da Escola Terra Brasil nunca foi vestibular e continua não sendo. E eu vou justificar por que eu digo isso. Porque se a gente desenvolve na criança uma estrutura de pensamento que tenha senso crítico, se a gente valoriza a leitura, a escrita, a amplitude de mundo, essa criança não tem que se preocupar com o vestibular, porque o vestibular é tão apenas uma consequência de todo o percurso que ela fez. E mais ainda, hoje em dia, se preocupar com o vestibular, ela termina sendo uma falácia das escolas que se propagandeiam em cima disso. Sabe por quê? Porque mais de 80% dos vestibulares já mudou completamente. Completamente.
né? A maior parte das faculdades federais não faz mais vestibular. O ingresso é feito pela nota do Enem. E o Enem, até o ano passado, pelo menos, ou retrasado, era aquilo que a Escola Terra Brasil veio desenvolvendo ao longo de todo o seu ensino fundamental 2. Leitura, interpretação, capacidade de elaboração com dados. Então, essa preocupação, Camila, eu acredito que você não deva ter. Embora eu compreendo, porque eu também sou de um ensino que foi completamente diferente, embora tenha tido uma experiência há muitíssimos anos atrás, uma escola mais aberta, e que foi fundamental na minha vida, mas eu também, na época que os meus filhos foram para a faculdade, eu também super me preocupei, e me preocupei à toa, viu? Porque não deveria, gastei neurônio e aflição sem a menor necessidade, porque terminaram se dando super bem, nós somos, inclusive, muitíssimo bem recomendados por uma escola de ensino médio aqui da cidade, que não tem educação infantil, não tem fundamental, e recomenda a nossa escola. Então, de uma certa maneira, isso nos tranquiliza, porque a gente sabe o que está fazendo a diferença. E a diferença não é prova e nem nada disso, pelo contrário. Viu? Então, é isso, gente. Tem mais gente, né? Eu caí um pouquinho, mas já voltei, não me machuquei. Próximo da lista aqui está o Santiago Yazbek, que eu imagino que seja a Renata, né? Eu. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Então, eu queria falar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho uma filha que já está no 8º e tenho o Santiago que ainda está no 5º, né? O ano passado eu estava com uma agenda mais flexível e eu consegui acompanhar mais o aprendizado das crianças. Esse ano, para mim, está bem corrido, estou com muito trabalho e eu tive que me afastar um pouco. E eu fiquei muito impressionada com a autonomia, principalmente do Santi, porque ele é menor, né? A Martina nunca me deu... Realmente, a Martina sempre foi muito autônoma, faz as coisas dela com uma autonomia grande. Mas eu fiquei impressionada. Eu até hoje foi a primeira vez que eu entrei no Google dele para ver as pendências, como é que estava o trabalho, tudo entregue, tudo antes da data, tudo feito. Ele senta sozinho, faz assim, me impressionou muito. E até o boletim, a forma que veio o boletim, eu achei incrível, porque você vê que é para o seu filho específico, né? Assim, quais são os pontos fracos, os fortes, onde precisa, porque ele não é ansioso na escola, ele é ansioso aqui em casa também, ele não é ansioso só na hora dele apresentar um projeto, ele é ansioso quando ele me pede alguma coisa. Então, você vê a sensibilidade do professor de conseguir enxergar o ponto do teu filho, o que ele precisa melhorar, onde ele tem que ir, né? Então, eu fiquei muito encantada. E a Martina ontem estava fazendo, já da 8ª, fazendo um trabalho, eu não consigo mais ajudá-la a fazer. Ela montando o texto do Malbataan da escola. Eu fiquei encantada. Eu falei, gente, ela não está sendo preparada para o vestibular, de fato, ela está sendo preparada para a vida. Eu estou muito tranquila, eu fiquei muito satisfeita. Martina me impressionou. Até o boletim dela, eu falei, gente, que graça, ela tem uma capacidade de fazer as coisas sozinha, de escrever, de fazer, que isso é fruto do que ela aprendeu na escola desde que ela está aí, desde pequenininha. Então, assim, fica tranquila que eu estou super tranquila e, assim, de olho fechado, para quem está inseguro com relação à metodologia, eu acho que não teve mudança. Eu acho que o mundo mudou e a gente tem que se adequar às mudanças. O mundo não quer mais uma criança que decore e vai para o vestibular. A gente precisa de crianças que pensem, que questionem, que
que sejam capazes de montar um projeto de slide, como eles estão aprendendo, e explicar as ideias deles, é impressionante, é incrível. Eu estou muito agradecida, eu queria dar parabéns para todos vocês. Muito obrigada, Renata. Estamos aqui para isso e por isso. Obrigada. Tem mais gente, Rafa? Eu vi que tem algumas considerações aqui no nosso chat. Eu não sei se a Carol gostaria de responder ou se a nossa tutora Carolina Azevedo entra em contato com esses pais. Como vocês querem fazer? Magda, eu gostaria de falar bem brevemente, porque então o Caio e a Daniela estão falando do volume de informações e da questão das telas, né? Que é uma questão, novamente, assim, não da Terra Brasil, da pandemia e de todas as escolas. E eu queria só dizer que, sim, assim, vocês têm razão e o que vocês estão dizendo é embasado pedagogicamente, psicologicamente, né? O tempo de tela e o excesso de informações é muito ruim para o desenvolvimento. E quanto menor a criança, pior, né? Porque a criança menor tem essa fase muito do mais forte, do físico, da troca, do experienciar, né? Menos da abstração e mais do concreto. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, que sim, vocês têm razão, que é uma preocupação muito legítima, e que eu penso que é um desafio que a Terra Brasil e nós, todos educadores, estamos ainda equilibrando, em desafio de equilíbrio, né? Às vezes a vontade de dar conta de um interesse, de um projeto, é tão grande, a gente traz tantas coisas, quando a gente vê, a gente pesou a mão no excesso de informações. E a vontade de estar junto e desenvolver coisas também é tão grande, quando a gente vê, a gente pesou a mão no tempo da tela. Então, tudo isso está em construção, e eu acho muito importante quando vocês falam, né? E aí, penso que é pauta constante aí das reuniões da equipe, né, Magda? Penso para as crianças pequenas, por exemplo, minha filha tem 2 anos, a escola propôs meia hora, eu falei, às vezes eu acho que é demais, 15 minutos é o máximo que ela fica por dia, fazendo brincadeira, conversa, tudo com a professora, e tem dia que ela nem faz, né? Então, eu sei que quanto maior a criança, a nossa preocupação é maior com o que está perdendo, né? Parece assim, ai, gente, esse modelo está dentro de nós, mas se ele não fizer, ele está perdendo. Se ele fizer 2 horas só, ele vai aprender menos do que se ele fizer 4 horas. Mas não. Às vezes, a 2 horas, ele tem uma qualidade de presença e uma exposição à tela tão menor que ele aprende mais do que se ele ficasse exposto à tela 4 horas. Magda, microfone. Obrigada, Rafa. Nós temos tido uma preocupação bastante grande com isso desde o início da pandemia, quando a gente precisou entrar no sistema remoto. E esse ano, nós aumentamos um pouco o tempo de exposição às telas, gradativamente, de acordo com as idades. Educação infantil continua com pouquíssimo tempo de tela, 1º e 2º ano com um determinado tempo, 3º, 4º e 5º com outro determinado tempo, e o tempo máximo de exposição de tela tem sido de 6º a 9º, que é de aproximadamente 4 horas, né? Não estou enganada, né? Vocês aí que estão do outro lado. É aproximadamente de 4 horas. Ou seja, todas as outras crianças têm um tempo menor de tela, sendo que nós ainda entremeamos 2 vezes por semana atividades que não são obrigatórias, participa quem quer. E um último horário que também não é para todos, é para aqueles que gostariam de ou tirar alguma dúvida, ou de ter mais tempo com o professor, não importa o motivo. Então, eu acredito que
talvez o que possa ser cuidado é um fracionamento do tempo, mas só que a gente não pode se esquecer, a escola trabalha com um coletivo, por mais personalizado que seja o nosso trabalho. E a escola tem uma responsabilização que é legal. Nós temos um mínimo de conhecimento que tem que ser oferecido como possibilidade para o aluno. Eu tenho que pegar todo aquele material que vocês veem, isso eu presto contas à diretoria de ensino. Eu tenho um mínimo de horas para cumprir, eu tenho um mínimo de habilidades para desenvolver, um mínimo de competências. Então, é uma complexidade muito grande conseguir harmonizar tudo isso. Agora, vocês não tenham a menor dúvida que nós temos uma preocupação enorme com o tempo de exposição às telas. Muito, muito grande. Tão grande que o ano passado, aliás, na transição de 2020 para 2021, nos custou algumas dores de cabeça, das mais sérias, porque nós mantivemos uma postura de não ficar na frente do computador das 7h30 ao 12h40 e da 1 às 17h40. Né? A gente tem sido cuidadoso com isso, tá? Podem ter certeza. Rafa, mais alguém? Magda, eu queria complementar também. Eu já tive conversando um pouco com a Dani sobre isso, coloquei exatamente isso que você trouxe, a questão do cumprimento, do cuidado na programação, né, que a gente teve, e além disso, como eu coloquei no começo, a preocupação da escola com o indivíduo. Então, a gente sabe que algumas famílias, algumas crianças apresentam em determinado momento algum tipo de estresse relacionado a isso. E a escola está super aberta em a gente repensar aí numa proposta para aquele aluno. Mas a gente enfatiza a importância de que eles participem, porque tudo que a gente tem preparado, inclusive o horário, é pensado no desenvolvimento e na aprendizagem de cada aluno. Né? Então, só para complementar. A próxima aqui que está com a mãozinha levantada é a própria Dani. Dani, se quiser complementar aí a discussão. Oi, gente, boa noite. Então, ó, eu coloquei ali, eu tenho falado bastante com o André e com a Carol, né? A gente já tem conversado. E o que eu falo é assim, normalmente é mais comum que os pais que sentem falta de conteúdo ou que sentem falta de prova, que reclamem e fiquem mais inseguros, né? Assim, a pressão acho que acaba sendo maior nesse sentido. Então, o que eu acho importante colocar é que tem pai que quer menos, né? Porque eu acho que faz parte de colocar tudo na balança, né? A Dominique, a Regiane, os nossos filhos, eles vieram de uma escola, eles nunca tiveram prova, né? Para muitos deles, a maioria deles não consegue escrever com velocidade ainda, então eles se frustram, né? E por outro lado, toda a parte vivencial empolga muito, né? Eles gostam muito. Então, assim, para os nossos filhos, se a aula fosse mais curta, em casa, os pais são ativos, ou né, assim, são participativos, eles conseguiriam ter uma experiência muito mais próxima do que eu acho que seria essa pedagogia na escola, né? Então, não é uma crítica, vivo insistindo, eu entendo a dificuldade que é criar uma escola nova nesse momento, e hoje em dia existem muitos questionamentos, né? Eu acho que a gente está vivendo numa época que é excesso de opiniões, que eu acho que é um horror, então eu evito ficar falando muito, mas quis colocar só para balançar, dar um equilíbrio aí nas opiniões, tá bom? Eu posso responder, Dani? Eu agradeço, na verdade, é sempre contribuição, a gente sempre leva a reflexão, sempre volta para, né, a gente mesmo dentro da nossa prática. Então, inclusive, a gente já conversou sobre algumas possibilidades em relação ao Rafael de maneira pontual,
Eu acho que você tem mesmo, a gente tem que manter essa porta aberta para essas trocas. Eu acho que a gente vai ter boas experiências a partir disso. Então, fique tranquila, a gente não está fazendo uma leitura como crítica também, tá bom? É construção. Obrigada, viu? Rafa, mais alguma coisa? Acho que agora estamos sem mãozinhas levantadas. Então, quero saber se a Carol gostaria de se despedir. Carol, porque já é tempo, né? 20 horas e 36 minutos. Então, se você quiser se despedir, por favor. Sim. Nossa, eu nem vi. A gente fala que é um bom termômetro, né, de quando foi proveitoso, agradável, um intenso encontro que a gente não viu passar. Eu estava olhando aqui, já é 8h30, eu estava vendo que era 7 e quantos, né? Eu quero agradecer muito, gente. Eu fico, sinceramente, assim, honrada de poder falar com os pais e mães, hoje mais ainda, né, porque me coloco aqui como duplamente desafiada em ser coerente em tudo isso que a gente diz. Por que duplamente? Porque como educadora que passou por tantos contextos e que acredita muito, que vivenciou, que tem certeza que isso dá certo, e agora como mãe, né? Então, falo tanto para as mães e pais dos outros, e agora o meu desafio eu percebo mais ainda como é especial de levar tudo isso adiante, porque eu quero que a minha filha, assim como os filhos de vocês, possam ter esse contexto tão saudável de desenvolvimento intelectual, emocional, procedimental, sem excessos e sem, enfim, de desenvolvimento integral, né? Gosto bastante dessa expressão, vejo ela bastante aqui na Terra Brasil. E agradecer a Magda e a equipe pela confiança e parceria. Estou aprendendo muito com vocês e estou à disposição para novas conversas, enfim. Podem contar comigo, gente. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Você trouxe reflexões e exemplos muito, muito, muito significativos e valiosos, né, para quem está começando uma experiência como essa, que é o caso de muitas e muitas famílias. Eu agradeço muitíssimo a participação das famílias também. É muito bom quando a gente pode ter vocês por perto e a gente pode escutar e pode trocar ideias e pode se colocar, tanto vocês quanto nós da equipe. Eu tenho certeza que não faltarão oportunidades, né? Eu espero que a gente ainda tenha oportunidade de mais um encontro como esse, agora no final do primeiro semestre, e estamos, como sempre, à disposição. Vocês precisando ou de mim, ou da equipe Terra Brasil, da qual eu sou parte com muita satisfação, é só entrar em contato que a gente atende vocês. E muito obrigada por ficarem tão atentos durante tanto tempo. Isso é mérito seu também, viu, Carol? Que pegou a turma. Então, muito obrigada para todo mundo, bom descanso e até breve, gente. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, Beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite, turma. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.